Voltando com informações na nossa rádio digital aqui no Grande ABC. Aliás, hoje que é o dia da liberdade de imprensa, eu mando um abraço aí a todos os meus colegas, né, jornalistas aí que seguem firme e forte, fazendo um jornalismo imparcial, abrindo espaço para todos os lados, para todos os assuntos e não só se direcionando e fazendo reportagens tendenciosas. Um abraço a todos os meus colegas corajosos, né, que fazem jornalismo de verdade sem serem oprimidos pelo coronelismo que tem tomado conta de todas as cidades, não só aqui no Grande ABC, mas como no estado de São Paulo. Quanto menor, mais coronéis aí a gente vê em todas as cidades e por isso hoje, no Dia da Liberdade de Imprensa, eu mando um abraço a todos aqueles que conseguem de fato fazer jornalismo. Vamos falar de notícia agora, hora de conversar então com o vereador Julinho Fusari, ele que é de São Bernardo do Campo. Ele conversa agora conosco e passa as principais informações hoje que é quarta-feira e rola a sessão lá na Câmara Municipal de São Bernardo, mas antes, com oferecimento da Via Elétrica, acendendo uma boa ideia, uma loja aí de artigos elétricos em Santo André, que deve inaugurar também mais uma unidade aí no Grande ABC. Então, se você que vai construir, vai reformar, precisa de iluminação, vá à Via Elétrica. Eles estão aí nas redes sociais, é só você procurar que você vai ter um bom parceiro com bons preços e tem cupom especial para os ouvintes, internautas e telespectadores aqui da Rádio Guardiã da Notícia. Julinho Fusari já está aqui conosco, Câmara em Pauta no ar. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Quero agradecer você pelo convite, pela oportunidade de estar falando com todos aqueles que sempre acompanham o seu trabalho. E antes de mais nada, parabenizar você pelo trabalho, pela firmeza com a qual você conduz o seu trabalho. E como você disse, imprensa livre. Hoje é um dia muito importante, porque imprensa existe até nas ditaduras, Gabi. Agora, só é possível uma imprensa livre num país realmente democrático. Então, quero aqui parabenizar você pelo trabalho, por esta liberdade com a qual você conduz esse trabalho. Vereador, começar contando um pouquinho pra gente, tá tendo sessão aí em São Bernardo do Campo, né? Você entrou com alguns pedidos aí, requerimentos para a prefeitura ser atendida. Um deles é o mutirão de saúde. Tá com problema aí na fila? Tem muita consulta represada, cirurgia eletiva ainda que não aconteceu por conta aí da pandemia, é isso? Gabi, já não dá mais para justificar a questão da pandemia, né? A pandemia já se passou e parece que todos os nossos governantes acabam colocando a culpa na pandemia, né? Já deveria ter havido algum planejamento para que a gente pudesse aí colocar as coisas em ordem. Nós estamos propondo, oficiei o gabinete do prefeito, propondo ao senhor prefeito para que ele possa aí, fazer um planejamento para um mutirão da saúde, para que a gente possa aí atender essa demanda represada. Seguramente mais de 10 mil pessoas estão aguardando aí na fila de espera por cirurgias, por exames e até por consultas. Existem consultas de especialistas que as pessoas estão aguardando há mais de 2 anos. Então, algo precisa ser feito e nós propomos isso ao senhor prefeito. Você também falou sobre o PS Central, né? O PS Central que está funcionando portas fechadas, o morador, né, o paciente só consegue ser atendido caso ele seja encaminhado pela UPA. Isso é um problema aí na cidade, vereador? Sim, uma cidade como São Bernardo do Campo, que gastou mais de 200 milhões de reais para construir e aparelhar um PS Central como o nosso, não pode tornar este equipamento portas fechadas, deixar de ser um equipamento pronto ao atendimento. As nossas UPAs estão constantemente superlotadas. As pessoas estão sendo internadas nas UPAs. E qual o reflexo disso, Gabi? O reflexo disso são que as pessoas estão ficando durante dias, às vezes 10, 15 dias, internadas nas UPAs e não conseguem transferência. E muitas vezes as pessoas que precisam ser internadas vão à UPA e acabam sendo dispensadas ali pelo médico para se cuidar em casa, né? Então, é muito preocupante esta decisão de não abrir o PS Central para a população. Nós tínhamos um PS Central, sempre tivemos, era velhinho, precisava da reforma, até por isso aprovamos de imediato em 2013 um empréstimo de 130 milhões para a construção do novo PS Central. Agora o prefeito precisa devolver
o PS Central para a população de São Bernardo do Campo. Pronto atendimento. E mais do que isso, Gabi, hoje, quando ocorre um acidente, a pessoa fratura uma perna, precisa de uma intervenção cirúrgica, o nosso PS Central, ele não está pronto para fazer essa intervenção, pois até hoje não foi inaugurado ainda o nosso centro cirúrgico do PS Central. Então, PS Central sem centro cirúrgico não é PS Central. As pessoas precisam aguardar vaga no HC, para ser transferida para o HC, para aí sim ter essa intervenção cirúrgica, o que é preocupante, pois o HC recentemente, o prefeito fechou mais de 110 leitos, 25 desses leitos de UTI. Então nós precisamos inaugurar, né, já que o hospital foi inaugurado há muito tempo, inaugurar o centro cirúrgico do nosso PS Central e torná-lo pronto atendimento, como sempre o foi. Tá faltando dinheiro na Prefeitura de São Bernardo, vereador, por isso que esses leitos foram fechados no HC? Também não é uma justificativa dizer que não tem recurso, que não tem orçamento, né? Se tiver tendo problema de recurso, de orçamento, é má gestão. E aí é mais preocupante, né? Porque nós estamos numa cidade com o maior orçamento do grande ABC. Nós arrecadamos quase o dobro do que Santo André arrecada. Então não dá para a gente ter uma saúde tão precarizada, tendo em vista que o maior orçamento, a maior porcentagem do nosso orçamento é destinado para a saúde. Então não existe justificativa alguma, Gabi. Vereador, para a gente fechar o nosso bloco aqui do Câmara em Pauta São Bernardo do Campo, eu tenho mais duas perguntas. Uma delas é sobre a sua bandeira, que é do TEA, do transtorno do espectro do autista, que aliás é uma bandeira que nos últimos meses, né, ganhou uma proporção nacional, faz parte da agenda nacional. Há alguns meses atrás a gente não ouvia falar de TEA, hoje todo mundo fala de TEA, hoje tem corrida do TEA. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua bandeira. Legal, Gabi. Gabi, eu tenho a política na minha vida não como uma profissão, mas sim como uma missão. Sou cristão e entendo que a política na minha vida é uma missão. E há 9 anos atrás eu recebi como missão, quando pouco se falava sobre o transtorno do espectro autista, por conta de um diagnóstico de TDAH do meu garoto, um universo se abriu para mim, foi o transtorno do espectro autista. Em idas e vindas de consultórios eu vi, naquela ocasião, que o número, a prevalência, já era de a cada 106 crianças que nasciam, uma era autista, e pouco se falava sobre o tema. Esse ano, a cada 33 crianças que nascem, uma é autista, por isso talvez as pessoas estejam abordando mais ainda esse tema. Mas naquela ocasião eu já apresentei inúmeras leis, e algumas das nossas leis, algumas dos nossos projetos de leis que se tornaram leis em São Bernardo do Campo, acabaram posteriormente se tornando leis estadual e até lei nacional. Como, por exemplo, a placa de sinalização do autista nas filas de atendimento preferencial. Nasceu em São Bernardo do Campo, uma lei de minha autoria, que posteriormente se tornou uma lei estadual. Assim como também a lei do cordão girassol, uma lei inovadora, que é um instrumento para poder identificar deficiências não visíveis, como é o transtorno do espectro autista, e que já está se tornando uma lei federal, através do deputado federal Alex Manente. Então, é gratificante. A gente tem outras tantas leis que foram apresentadas e aprovadas em São Bernardo do Campo, colocando a cidade de forma pioneira na inclusão do autista, mas há muito a se fazer. Falta política pública voltada ao tratamento do autista. E a gente vê aqui em São Bernardo do Campo, por exemplo, a falta de neuropediatra, né? Muitas vezes as mães esperam por anos para conseguir aí o laudar as crianças e aí conseguir ter os seus direitos assistidos depois de laudadas do transtorno do espectro autista. Então há muito a se fazer, há muito a se discutir e essa missão que me foi delegada, a gente vai até o fim. Vereador, para a gente encerrar, como é que foi a sessão aí de hoje, né, nessa véspera de feriado prolongado? Gabi, infelizmente, a sessão de hoje ela está em ritmo de feriado, viu? Inclusive, estamos com a sessão aberta neste momento. Estou aqui falando contigo e no microfone aqui, ver se reabre a sessão. Ela está suspensa neste momento, né? Mas não tem pautas ali para ser apreciada nem do Executivo, e o Legislativo, algumas pautas ali não estão entrando em regime
de urgência, então estamos com consequentes adiamentos da sessão, mas é claro, a gente sabe que o executivo muitas vezes ele estabelece a maioria e aí ele acaba, infelizmente, empregando o ritmo, adotando o ritmo que ele deseja do trabalho do legislativo, o que é ruim para a democracia, o que é ruim para todos. Vereador, volte todas as quartas-feiras aqui conosco nesse espaço do Câmara em Pauta São Bernardo. A gente toda quarta-feira traz um assunto diferente do Legislativo. O senhor está sempre convidado a participar aqui com a gente. Também quero agradecer você, mais uma vez parabenizar você pela coragem, pela excelência a qual você conduz o seu trabalho. Obrigado, Gabi. Muito obrigada a você que está nos acompanhando, mais uma vez aí com o oferecimento da Via Elétrica. Esse foi o vereador Julinho Fusari, lá de São Bernardo do Campo, trazendo as principais informações da cidade. Olha, só lembrando que todas essas informações que foram passadas pelo vereador, assim como a gente que conduz um bom jornalismo imparcial aqui no Grande ABC, a gente vai questionar a municipalidade desses números para saber o porquê que essas cirurgias e essas consultas estão represadas, se a cidade tem uma previsão também de realizar um mutirão. A gente também vai questionar a municipalidade para saber o porquê que o PS funciona portas fechadas. Enfim, tudo isso será encaminhado e a gente aguarda, então, a resposta da Prefeitura até às 17 horas de hoje, que é o horário que o nosso programa vai ao ar. Essas e outras informações você acompanha na programação da maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo, é a Guardiã da Notícia. Para ouvir no seu carro é muito fácil. Você acessa guardiandanoticia.com, conecta no Bluetooth e acompanha aí ao longo do seu trajeto, pelo celular, enfim, indo para casa, pelo telefone, pelo computador. É assim que a gente escuta a Rádio Guardiã. É pela internet, sempre. A gente volta já já.